Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel, só que esse é especial e daqui a pouco vocês vão entender o porquê, né? Porque hoje é o programa Interação Gospel in Love. Então, isso significa que nós temos programa Interação Gospel, programa Interação Gospel Kids, voltado para crianças, né? O público infantil, mas eu falo que Deus trabalha de uma forma que alcança a casa toda. E o programa Interação Gospel in Love, que é quando eu recebo o My Love para ministrar às famílias e aos casais. Então, você já percebeu que ele está aqui, né? Mas antes de começarmos esse maravilhoso programa destinado à sua família, destinado ao seu casamento, né? E eu falo que não é só aos casais. Léo, quando era solteiro, ele participava de palestra para casais, se preparando para me receber. Então, quando eu cheguei, eu já peguei um PhD em família, um PhD em casais. Mas antes de começar esse maravilhoso programa, que eu sei que você está na santa expectativa, eu não posso deixar de falar do nosso grande parceiro ao longo desses 3 anos de programa Interação Gospel, que é o CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Pelo EAD, o ensino à distância, você pode ser aluno CETAPS em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Se você também for aluno presencial, você vai contar com uma grande infraestrutura, uma ótima infraestrutura, né, um corpo de professores extraordinários, gabaritados, totalmente equipados, instrumentalizados por Deus, né, para te trazer conhecimento, te dar conhecimento e uma infraestrutura, uma grade curricular maravilhosa. Então, não perca tempo. E agora o CETAPS te oferece 3 oportunidades. O curso básico, se você não quer clinicar, o curso médio ou intermediário, e se você quer ser um psicanalista clínico, todo o curso de formação. 3 opções ao seu dispor para ser agora mesmo um aluno CETAPS. E nunca se esqueça, teologia e psicanálise é com CETAPS. Amém? Aleluia! Eita glória! É maravilhoso estar com você aqui toda terça-feira para compartilharmos daquilo que Deus tem a tratar conosco, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, e hoje não vai ser diferente. Está no ar, programa Interação Gospel in Love. Aleluia! E é com muito prazer que eu recebo o meu esposo, pastor Léo. Aleluia! Recebo um beijinho. E você pode ver que nós estamos com a camisa que será o tema desse programa de hoje, ó. Depois do sim até o fim, né? O Léo é aqui mais embaixo e talvez vai ficar mais difícil de visualizar durante o programa. Tá dando para ver, sim. Tá dando, né? Tá dando. Então, ó, depois do sim até o fim vai ser o tema desse programa de hoje, voltado para a família, para os casais. E Fala de onde surgiu o tema. vamos falar de onde surgiu o tema. Eu e Léo estamos chegando, nós estamos gravando hoje, dia 28 de novembro de 2023, né? Então vai ao ar daqui a uma semana. E nós acabamos de chegar de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Nós estávamos ministrando em um retiro de casais pelos irmãos que promoveram a Igreja de Nova Vida de Caxias, do Bispo Miguel, a sua esposa, a Kátia Enculto, e nós estivemos ali ministrando aos casais em Cabo Frio. E o tema era depois do sim até o fim. E nós fomos presenteados, né, com essa linda camisa. Foi um retiro maravilhoso, onde nós pudemos desfrutar da presença de Deus. Deus fez grandes coisas nesse retiro. Lá tinha um grupo azul, verde, vermelho. Isso, né? e nós éramos do grupo vermelho. Receba aí. Terra!
E perdeu, inclusive. Né? Era o nosso grito de guerra, né? Terra! Isso porque Léo contou um testemunho. Que eu tomei um choque no microfone, irmãos, um dia pregando, aí eles acabaram colocando como tema lá, né? Ele tomou um choque porque era, como é que é? Faltava o terra, né? O fio Diz o terra. pastor que era o fio terra, não sei, alguma coisa assim. Aí eles pegaram, né, essa história e o nosso grito de guerra foi terra! Foi, olha, maravilhoso e foi muito gratificante, né? Porque o Bispo Miguel, a Kátia, eles patrocinaram a nossa ida para esse retiro como forma de presentear o rebanho com a nossa ida lá. Mas não sabia, né, o Bispo Miguel e a Kátia, sua esposa, que na grande verdade não éramos nós que estávamos sendo um presente para o rebanho. Mas quando eles viabilizaram a nossa ida a Cabo Frio para estar com eles, nós é que recebemos o presente, particularmente eu, porque nessa última segunda-feira, 27 de novembro, no caso ontem, né, eu estou gravando 28, ontem foi meu aniversário. E Deus me deu um grande presente. E estar com o povo carioca é um presente, né, Léo? Eles são muito afáveis. É diferente do capixaba. Eu expliquei para vocês sabem, né? Não é o capixaba, vamos iniciar. Mas vamos iniciar. Deixar uma pergunta no ar aqui, que é um segredo, assim, nosso. Vocês estão comendo muita mexerica aí, rapaziada? Ó o dever de casa, hein, ó rapaz? o dever de casa. E nós queríamos mandar um beijo a todos os irmãos, a todos os casais da Igreja de Nova Vida de Caxias, no Rio de Janeiro. Recebam o nosso abraço. Estamos aqui com as camisas que nós recebemos de presente. E nós queremos dizer que foi um imenso prazer estar com vocês. E se Deus moveu algo na vida de vocês, saibam que moveu muito mais nas nossas vidas, né, Léo? E agora nós vamos ministrar o tema, né, que foi o do retiro. Marcelo e a esposa, né? Gracilene. Conhecemos figuras muito legais lá, o pastor Ebenezer, né? Verdade, a Delma, sua esposa. Isso, muito legal. Pessoas, né, um casal que estava sempre alinhado com as nossas roupas. Alinhado é o Robson. É Robson. Eu acho que era. Roberto. Camisa igual a minha. Isso aconteceu. Uma mulher chegar num local e tiver com uma roupa igual, ver que a outra tá igual a dela, meu Deus, acabou. Eu e Roberto tiramos foto. Quase que ele veio igual a mim de novo no último dia. Eu falei, aí não é alinhamento demais, Marão. E havia um alinhamento muito grande. Quando não era a roupa dos homens, dos maridos iguais, era eu e a esposa. Com a mesma cor, né, de roupa, de vestido. Enfim, foi maravilhoso, né, Léo? Muito bom, vocês estão de parabéns pelo encontro. Pela organização, pelo amor depositado e derramado. Já estamos morrendo de saudade, meu povo! Em breve a gente está aí de volta com vocês, viu? Mais uma vez, Bispo Miguel, sua esposa, Kátia, obrigada pela credibilidade e confiança, viu? Por todo o amor derramado sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, toda a honra derramada sobre nós. E eu falo que Deus fez na medida da honra deles, né, Léo? Foi sobrenatural. Amamos vocês, viu? Um abraço grande. Então vamos entrar? Depois do sim, até o fim. E nós vamos ler em Gênesis. Todo mundo aí de Caxias pode assistir, que nós não vamos repetir, né, Léo? A palestra vai ser algo novo, porque nosso Deus é Deus de coisas novas. Gênesis 24, no versículo 67, nós vamos basear essa palestra em Isaac e Rebeca, né, Léo? Que foram até o fim juntos, né? E diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 24 e no versículo 67, diz assim: Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e essa se tornou sua mulher. Ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém.
Glória a Deus. Então, qual a ideia aqui, irmãos, de hoje? Depois do sim, ou seja, primeiro tem que ter um sim, né? Quem sabe tem alguém que vai nos assistir aí que ainda não se casou. Então é muito importante algumas coisas para que você dê o sim à pessoa certa. O texto diz aqui que Abraão se preocupou com o filho, falando, aqui não tem mulher para meu filho não. Vai buscar Eliezer, lá no meio dos meus parentes. Ou seja, então, antes do sim, lá do Isaac, o encontro dele com a Rebeca, teve preocupações com a escolha, né? Porque casamento, amigo, é igual pular de paraquedas. Olha muito bem o paraquedas que você está pulando. Ainda Porque bem se for que uma furada, meu filho, você vai se esborrachar, né? É E igual depois que pulou, não tem como não voltar tem mais como para voltar dentro do pro avião, avião. não. É casamento, igual aquele pacote de biscoito, você só quer comer um, mas na hora que você abre, ele rasga até o final. Você vai ter que comer tudo, senão murcha. Tem que ir até É o final, meu verdade. filho. Então, qual a importância aqui, né? Antes, né? Depois do sim, Mas né? há um antes do sim, um preparo antes do É sim. isso E é tão aí. interessante, Léo, que você falou que Abraão falou: olha, aqui nessa terra não tem mulher para o meu filho. Vale lembrar que Isaac já era um homem de 40 anos. 40 anos. E ele poderia não acatar a orientação do pai e escolher mulheres daquela terra onde eles estavam. Sim. Então, porque foi o que Sansão fez. Sansão, ele não seguiu a orientação dos pais, né? O pai falou, não há mulheres aqui no nosso meio, no nosso arraial, você vai buscar no meio dos filisteus, né? Então, Sansão, ele não seguiu a orientação dos pais. É verdade. O Sansão, ele faz uma coisa que é a receita para você não chegar até o fim, ou pelo menos não ter um fim esperado. Ele quebra pacto. Ele quebra pacto com o pai, com as leis do povo de Deus, e vai buscar fora. E com o E tem próprio Deus. muita gente que vai buscar fora, por mais que o pastor às vezes oriente, ó, não pega cananéia não, igual o Abraão falou, cananéia não presta, né? Tem que ser do meio do meu povo. Então as pessoas vão, não, pastor, ele é melhor que é muito crente. Gente, essa frase, oh, meu Deus. A gente já ouviu muito essa É frase. verdade, né? Mas para cada um, porque a minha tia casou com o meu tio e não era, e hoje é uma benção, minha filha. Para cada 1 milhão de casos desses, você tira um de sucesso. E às vezes se tudo dá na paga água. um preço muito alto. Às vezes, lá no final, vai colher, às vezes, um bom O cara converte com fruto, 80 anos de idade. mas se paga um preço até isso acontecer, que aí a gente começa a pensar se vale a pena Sim. os anos de preço que foi pago. E sem contar que pode pagar o preço a vida toda e não ter o fruto esperado. Sim. Porque o que acontece? Quebrou princípio, quebrou pacto, igual o Sansão. Quebrou um pacto, né? Quebrou vários pactos. Final das contas, a pessoa fica igual o Sansão. Ela não enxerga depois a solução do problema. Perde a visão. E chora, tá com Deus ali, ela mesmo perdeu a visão, igual o Sansão. Final das contas, termina amarrada e dando volta. Sabe aquela pessoa que fala assim, parece que eu estou dando volta na vida, sempre para a mesma coisa. Aí gera, não chega até o fim, está lá amarrado em outro relacionamento, divorcia aqui, vai dando um círculo, sabe aquela coisa, parece que minha vida não anda, parece que eu estou em círculo. É porque ou houve uma quebra de pacto, ou uma quebra de princípio. Então, antes do sim, observe os princípios que Deus te dá. Não quebre pactos. Aleluia, aleluia. E ele soube esperar, né, Léo? Sim, sim, Porque sim. 40 anos houve um tempo de espera. Sobre essa questão da orientação dos pais, eu queria te falar o seguinte. Nem sempre você que está me ouvindo, você vai ter um pai e uma mãe alinhado ao coração de Deus. Sim. Talvez você pode ser filho, pode ser filha, pode ter uma origem numa família disfuncional, de um pai e a mãe que não teme a Deus e não segue os seus caminhos. Mas no caso de Abraão, era um homem que estava alinhado com Deus. E mesmo, amado, se te faltar um pai e uma mãe alinhado com Deus para te orientar, a gente tem a Bíblia, Léo. Agora eu A falo uma Bíblia coisa vai para ser o nosso você, uma coisa que norte. vem na minha cabeça que pode acontecer.
Vamos supor que a pessoa não está na presença de Deus, os pais também não tão alinhados. Mas eu, minha adolescência para a juventude, irmão, fui meio namorador. E parece que Deus dá um radar para os pais, mesmo não servindo a Deus. Se o filho honrar o que o pai está falando, ele pode... Porque eu já fui na casa de moça e a mãe fala assim, não sei, mas eu não quero você namorando minha filha. Né? Eu ficava assim... É sem graça, né? Aquela história do galanteador. Não, minhas intenções são das melhores com sua filha. Quero nem saber. Você eu não quero. Parece que os pais, se o filho honrar, porque o pai parece que Deus dá um radar para ele. Ó, se afasta dessa figura, isso não vai dar bom. Então, não quebra esse princípio de honrar pai e mãe nessa hora. Aí as pessoas podem pensar e perguntar, ué, Léo, mas você agora não é bênção na vida de Priscila, mas a gente quer... Mas lá atrás não era, né? Tipo assim, por causa da pessoa naquela época. Assim, naquela época, para as outras pessoas, Léo não era. Por quê? Léo precisou encontrar Cristo. Olha, desde que Léo se converteu, você se converteu com 25, né, Neném? Sim. A gente foi começar a se relacionar, Léo estava com 31. Sim. Então, foram 6 anos depois de caminhada com Deus, com processo de santificação, né, Léo? De limpeza. Uma lavagem, uma limpada que Deus dá e aí vai. A gente não começou a se relacionar logo que ele chegou na nossa igreja. E é claro que nesses 6 anos, ele não ficou sem namorar à minha espera ou eu à espera dele. Tinha que me entregar, né? Tinha. Ele teve relacionamentos. Mas ainda não estava pronto. Engraçado que eu estava dando aula para adolescentes, aí eu falei assim, olha, gente, vocês têm que esperar. Mas, professor, você namorou antes, você não esperou. Eu falei, esperei tentando. Mas falando sério, entende? Léo não estava pronto nessa época. Sim. Né? Então, quando Deus veio trazer a terra da promessa... Deus, ele já tinha passado por um processo em Deus, né, Léo? E até de maturidade mesmo, alcançou a maturidade na fé. Então, escutem seus líderes, porque adolescente e jovem tem essa coisa, nada a ver. É como se eles detivessem todo o conhecimento da terra e nós que já passamos por esse caminho, é como se nós não soubéssemos de nada do que estivéssemos falando, né? Então, assim, escutem seus líderes, escutem seus pais, né? E escutem o que diz a palavra de Deus. Além da questão da escolha, tem a questão da espera, como ela falou que Isaac, o pai rico, tinha tudo, né? Já pensou? Era um partidão. Partidão lá, Isaac, cara de oração. Né? E, por fim, esperou 40 anos. Um bom filho, que lógico que seria um bom marido. A Rebeca também não apareceu na vida dele, olha ali o Isaac, vou me oferecer para ele. Não foi assim, não. Rebeca estava na dela, demonstrou servidão ali para o Eliezer, ou seja, estava servindo de prontidão, mostrou qualidades, e Eliezer que fez a proposta, olha, eu tenho o meu Senhor lá. Então, o tempo de espera, né, não vai se oferecer para ninguém, né, e espera de boa, que as coisas de Deus, ela te persegue e te alcança. Não é você que corre atrás e alcança, não. Ela tem bênçãos que você espera e ela te persegue e te alcança. Quando você vai ver, ó, tá aqui um caso, ó. Ela fazia parte de um grupo na igreja, que eu tinha um grupo aqui, meu, que eu andava, e o grupo dela nem batia os grupos. Por fim, a gente fez uma viagem junto, que quando eu olhei aquela figura ali esperando, falei, meu Deus, eu vou desistir. Mas voltamos ali conversando para namorar. Por quê? Deus tinha um propósito, né? Agora sim, chegou o tempo e vocês agora podem fazer a escolha. E, por fim, o tempo de espera é importante. Não se precipite. Tem gente, irmão, mal enterrou o defunto aqui, digo de viúva, 2 meses depois já está. Espera aí, cuidado. Né? O rapaz novo, 16 anos, 17, já. Não, espera, espera, não se precipite. Porque, ó, depois do sim, depois que você der o sim,
Tem um curso que a gente Até tem o um curso fim. de noivos na nossa igreja, que a irmã fala assim: eu faço de tudo para o casal de namorado chegar aqui e até terminar. terminar. Porque se não for, vai terminar. Porque depois que der o sim no altar, nós fazemos de tudo Para para não não terminar, divorciar, para não para não divorciar. separar. E é verdade, essa é a proposta da igreja, entendeu? Então, antes do sim, escolha bem, espere o tempo que for necessário. E até Pastor, mas está passando minha idade. Há tempo para todo propósito, né? Deus nunca chega atrasado. Eu tenho uma tia no Paraná que ela falou para minha prima: eu não vou morrer enquanto você não casar. E aí 52 anos ela tinha, né? Nem tanto chegada à beleza não era, espero que ela nem assista o programa. Nem tão chegada, assim, sabe, nos moldes, padrões O padrão do mundo mundano de hoje. de hoje, ela não, aos olhos, assim, Mas tem N qualidades. N qualidades. O varão bateu o olho nela, um rapaz bom, bonito, e casou lá, tá uma bênção, né? E depois minha tia partiu, já com a idade. Ou seja, nós estamos conhecendo pessoas de 50, 55, 60, que estão encontrando pessoas e estão, tipo assim, valeu a pena esperar, depois de tanto tempo. Então, não se precipite, porque tem gente que fala assim, não aguento ficar sozinha. Mas já viu aquele ditado que antes só do que mal acompanhado, né? Não, você não está sozinha, não. Gruda com Jesus, né? Mas se eu quero casar, vai casar com Jesus no céu, no arrebatamento, se não chegar o daqui da terra, né? Então, espere o tempo que for necessário, porque depois do sim, assista o programa em logo para você ir até o fim, né, Priscila? E essa coisa também de saber esperar, espere a fase certa. Há pessoas que queimam fase, Léo. Começa a namorar na adolescência. Eu e Léo somos terminantemente contra, né, Léo? A namoro na adolescência. É a fase que o adolescente tem que estar estudando, né, Léo? Traçando objetivos de passar em uma faculdade. A fase é essa, né? Não tem maturidade. Eu sempre falo, todas as vezes que uma criança tenta se meter em algo de adulto, as consequências vêm no formato da cobrança de um adulto. Não vai ser aliviado porque é uma criança. Quando uma criança resolve fazer algo que se destina a adulto, as consequências, quando vem cobrar a fatura, vem no molde para um adulto, para se cobrar um adulto. Então, espera a fase certa e o momento certo. Sim. O texto que ela leu, ele vai falar que quando ele tem um contato com Rebeca, ele leva ela para a tenda e diz o texto que ela lhe foi por mulher. Vou falar igual a Priscila, pausa aí. Olha só, casamento é para homem e casamento é para mulher. Não é para criança, não é para menino, essas coisas. Tanto que Paulo falou que, quando era menino, falava como menino, agia como menino, mas logo cheguei a ser homem e deixei as coisas de menino. Às vezes a pessoa namora, tem gente que namora 5, 10 anos na igreja. Peraí, irmão, tem alguma coisa errada aí. A Isaac foi decidido. Opa, né? Qual é a vontade de Deus? Que você namore, noive e case. Aí fica esperando a queda. Não. Casamento é para homem. E homem é decisão. Ele toma a decisão e vai para cima. Pô, comecei a namorar com ela depois de um mês. Falei, o negócio é o seguinte, você quer namorar comigo? Foi acho que antes de começar, né? Antes de começar. Eu quero casar rápido. Não tem esse negócio, não. Aí passou, não, vou conversar. E depois de um mês, falou, não, eu topo. Casamos depois de 2 anos, mas por mim eu casava em 1, não vai, Priscila? Casava em 1. Não, por você casava em 6 meses. Tem hora, meu, você tem que ser decidido. Você fala, não sei. Peraí, meu filho. Tá igual que você pede uma criança para escolher um negócio que ela fica 10 minutos. Não sei se eu quero rosa, se eu quero aquele ali, o azul. Não, meu. Tá namorando, a moça é da igreja, de Deus, vocês têm afinidade, né? É uma boa pessoa, boa família. E, meu irmão, tem caráter. Decide logo, meu filho. Aí fica aí 5, 10 anos namorando. Você quer o quê? Né? Parece que tá na cabeça dele, gente tá não esperando tem... algo melhor.
Sai daí, Jacozinho. E eles falam assim, é porque a gente não tem condição. Primeiro que servo de Deus namora com propósito, Sim. que é o casamento. Sim. Então, se você não tem condição nenhuma, não deve nem começar. Por quê? Vai entrar num campo difícil que favorece muito a queda. Um namoro sem propósito, o que vocês chamam de queda? Talvez tenha um não crente que esteja nos assistindo. É cair nas práticas sexuais fora da aliança do casamento, né? Que isso vai contra os preceitos que nós seguimos. Então, se não tem condição nenhuma de propor casamento, então você não tem condição nenhuma nem de propor namoro. Sim. Então, casamento é para homem, o texto diz, e ela lhe foi por mulher, e casamento é para mulher. E nós já vimos, né, Léo, jovens que namoraram anos. Quando chegou na hora de casar, o camarada casou com outra. Sim. Queimou a juventude daquela jovem todinha. Verdade. Né? E depois, na hora de casar, casou com uma outra. Sim. E casamento, ela lhe foi por mulher, casamento é para mulher. Aí casou, aí deu um barulhozinho entre ela e o esposo. Vou ligar para mamãe. Vou voltar para casa de mamãe. Pera aí, minha filha. Tem hora que é hora de segurar o tranco aí, né? O casamento é para mulher. Não existe mais voltar para casa de mamãe e papai. Sim. Não o pessoal existe das palestras, o camelinho aqui. É que Léo bebe muita água. Aí lá ele ficou apelidado de cabelo. Vamos lá? Vamos. Ele levou para a tenda, ela lhe foi por mulher e ele a amou. Olha que coisa interessante. Ela fez a parte dela, né? Eu sou sua mulher. E ele fez a dele. Por isso que Paulo vai orientar depois que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Casamento é responsabilidade de um de outro. Você quer casar? Minha filha, você tem responsabilidades como mulher. Você tem responsabilidade depois como uma mulher casada. E você, homem, responsabilidade de amar essa mulher. Né? Mulherada aí, as empoderadas do dia de hoje aí, responsabilidade, ser submissa ao marido, hein? Parece um discurso patriarcal, mas se você buscar essas fontes que estão vindo novas aí, o empoderamento feminino está dando na água. Mulherada aí está uma infelicidade, entrando num buraco sem volta. Porque a receita de Deus, o patriarcado dá certo quando o homem atua da forma correta no patriarcado. A gente está falando sobre submissão, mas não é aquela coisa cega de servir de tapete para o homem passar por cima. Nós estamos falando de um conceito criado por Deus em que o homem exerce uma liderança em amor, né? Uma liderança sábia, uma liderança inteligente, né? O homem vem com essa liderança em amor, amando a esposa, e a esposa também vem nessa outra direção, se submetendo em amor. Você vê que é uma troca, parece. É uma troca. Faz a sua parte, minha jovem. Seja a mulher desse homem. E ele vai te amar. Tem mulher que quer que o homem ame ela, mas não faz a parte dela. Né? O camarada está ali sofrendo lá. Ele me ama, não me ama. Faz a sua parte. O texto dá uma sequência. Ó. Primeiro você seja por mulher. E não estão fazendo ligação com o sexo ainda não, né? Nós não vamos falar sobre isso aqui, essa palestra. Essa é a parte óbvia. Estão falando de você ser uma mulher ali, literalmente, uma companheira, uma parceira, uma auxiliadora, uma ajudadora. E aí você vai atrair um homem que te ama, um homem que vai demonstrar amor por você, que é o que é a orientação do Novo Testamento, como Cristo amou a igreja. Você vai ter um amor. Cristo foi um amor sacrificial. Você vai ter um camarada que te ama, que se rala lá no serviço, mas para dar um bem-estar para você e sua família. Você vai ter um cara se sacrificando, fazendo de tudo para fazer você e seus filhos felizes. Agora, não faz a sua parte, não, que você vai ver se você tem isso. Pega o conselho de Deus. Pega o conselho da Bíblia. Livre-se desses movimentos feministas que vai te levar para a infelicidade. Vamos lá? Vamos prosseguir.
Aí diz que Rebeca foi por mulher e isso consolou a Isaac, né? Aí fala de uma mulher que é o auxílio do homem, né? Quando ele precisa, lá está ela. Né? Quando o homem ele se abateu, ela pegou um cara abatido depois da morte da mãe, mas não ficou, levanta, rapaz, aquela coisa, não, sabe? Mas ela foi com carinho, primeiro fez a parte dela e foi o auxílio dele, a ponto dele encontrar consolo nela. O que a gente vê às vezes, as mulheres não fazendo a parte dela, o homem vai buscar os consolo na bebida. Por isso que o camarada volta do serviço, em vez de vir para casa direto, vai para o bar. Ele procura o consolo ali no álcool, ele procura o consolo com os amigos. Mas a mulher fazendo a parte dela, ela que vai ser o consolo dele, né? Porque os dias são maus para o homem. A figura masculina, ela tem apanhado aí, né? Nunca foi tão atacada, né? Nunca foi tão posta abaixo. E consolo, amados, claro que aqui a Rebeca consolou Isaac, mas vice-versa, vice-versa. É muito bom quando você encontra alguém onde você encontra consolo, né? Porque a gente estava até palestrando também no Rio sobre as características desse compromisso chamado casamento, porque para ir até o fim tem que ter compromisso. E o compromisso, sabe aquela fala que a gente fala no altar? Na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Essa aliança, ela precisa permanecer independente da circunstância. Tem gente que só quer ficar aliançado quando tudo está bem, quando está tudo correndo bem. Mas nós temos que nos comprometer com esta aliança mesmo quando Sim. as coisas vão mal. O texto vai dizer, a história de Rebeca e Isaac é interessante, né? Porque a gente fala, depois que eles deram sim até o fim, e não pense que foi mil maravilhas, porque eles também apresentaram defeitos. Você quer ver uma coisa? Eles apresentaram, cada um tinha um filho predileto, né? Você encontra defeitos. Isaac mentiu dizendo, Rebeca, você é muito... eu quero que você fale que é minha irmã, senão eles vão me matar por causa de você. Que foi o mesmo erro que o pai cometeu, né? Defeitos do tipo, até, por exemplo, Rebeca não podia gerar filhos, né? Claro que era um problema de saúde, mas coloca num combo aqui que neles havia defeitos. Havia limitações, como na gente tem, sim. como aí no seu casamento também pode ter. O que eu quero falar sobre isso? É que depois que você der um sim, né? E tem gente que cai naquela cilada do tipo assim, levanta um profeta na igreja e fala: eis que eu estou no negócio, vai, cara. Parece que o profeta levantou, que pode ser muito bem de Deus. Depois que Deus falou que é essa e tudo, parece que Deus está te apresentando um anjo que não tem defeito. Onde você não precisa se esforçar e nem fazer sua parte para dar certo. Embora eu e Léo, a gente não gosta de mistificar uma área que tem que ser uma escolha racional. Sim. A gente não gosta de mistificar e transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Nós acreditamos que você vai fazer a sua escolha. Você vai levar ao altar, Deus vai abençoar. Sim. Agora, se você fez uma má escolha quebrando princípios, há consequências de se quebrar princípios. Sim. E depois você não vai poder culpar Deus. Eu sempre falo que a questão da escolha, Deus escolheu uma só, foi daqui Eva, daqui Adão, toma aqui Eva. E deu problema para ele. Porque quando caíram no pecado lá, e Deus foi em cima de Adão, Adão falou o quê? Colocou a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Deus falou, sai de uma coisa, vou deixar eles escolher. Então, mas o que eu quero dizer? Mesmo que se levante um profeta, mesmo que você tenha um sonho dizendo, essa que eu tenho separado para ti, não quer dizer que essa pessoa não tenha defeito. Essa pessoa vai apresentar problemas, né? Priscila tem suas qualidades e tem seus defeitos também. Eu tenho qualidades e também tenho defeitos. Então, um casamento, depois que você deu o sim, saiba que nesse meio caminho você vai conhecer esses defeitinhos da pessoa que está aí.
né? Você vai conhecer defeitos que são suportáveis, defeitos às vezes são insuportáveis. Mas o que diz lá sobre o amor? O amor tudo suporta. Então você, depois do sim, se prepare para enfrentar E alguns lembrando, defeitos. Léo, que a gente está falando é que haja discernimento em nos ouvir e maturidade. A gente está transitando dentro de um padrão de normalidade de conduta. O amor tudo suporta. A gente não está aqui induzindo a suportar a violência doméstica, Sim. né? A gente não está aqui insinuando suportar relacionamento abusivo. Porque tem violência doméstica, que a irmã chega lá e fala, olha, ele me agrediu e botou a mão na faca. Aí é problema, porque aí a vida dela está em risco, né? Então é complicado mesmo. Então, a gente está transitando aqui dentro de um padrão normal Sim. de conduta, né? Em seres humanos que são limitados, né? Então, essa questão, e quando a gente vai ver Rebeca e Estéreo, nós conhecemos um casal que literalmente eles não conseguiram suportar a esterilidade no casamento, Sim. né? Eles não conseguiram lidar com isso. E o marido, infelizmente, arrumou a amante, engravidou a amante, e o casamento foi destruído. Sim. Entende? Por quê? Não suportou a esterilidade no casamento. E nós precisamos entender que o casamento não é uma linha reta, gente. Acontece muita coisa, né, Léo? Sim. Na jornada do casamento. Vem crianças, às vezes bate na porta enfermidade, Sim. né? Às vezes bate na porta, portas se fecham, vem crise financeira. Casamento não é uma linha reta. Só que o compromisso com esse casamento tem que estar acima disso. Para ir até o fim, tem que saber lidar com cada defeito. Tem pessoa que fala assim, E o saber super tá ali, lidar tá com- casado com aquela pessoa, mas a pessoa que está do lado dele sabe lidar com aquele problema. E saber lidar com as adversidades. Sim, sim. Com as adversidades. O que acontece? Ela tinha uma esterilidade e o Isaac orou insistentemente. Olha que legal. Você está do lado de uma pessoa alinhada em propósito, né? E isso mostra que o Isaac observou que ela não gerava filhos e ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa que Deus falou: sua semente vai como as estrelas do céu, que foi prometida para o pai dele. Vai ser como as estrelas do céu, a areia. Mas ele podia pensar: estéril, sou bonitão aqui, sou rico, vou fazer igual meu pai, vou pegar uma escrava, né? Mas aí ele observou o erro que o pai teve, falando: esse eu não caio, não. Orou 20 anos. É interessante isso que Léo falou. 20 anos. Léo, nós vamos olhar para a família geracional, né? E ver alguns erros que nós não precisamos repetir. Verdade. Nós não precisamos repetir. Nós não precisamos seguir o mesmo caminho. Segue só as qualidades dos seus pais. Tem coisa que você rejeita quase tudo. A coisa que a gente não precisa repetir. Não reproduz, não, que dá na água, né? Porque se você não... Dá uma olhada, às vezes, se você não está reproduzindo sem querer o que seu pai ou o que sua mãe fez no passado. Então, Isaac... Peraí, não cai nesse erro, não. Orou 20 anos. Isso demonstra... você tem um problema de saúde, mas eu preocupo com você. Eu não posso resolver, mas eu levo para quem resolve. E vou orar 20 insistentemente. anos, né? Isaac, imagino que ele fazia parte dele nessa área, mas ele estava lá de joelho dobrado. Não engravidou, Clamando ao não? Senhor. Joelho no chão, estava lá. Então, a importância para um casamento ir até o fim é você se fazer a escolha de uma pessoa que está ligada com Deus. E um sacerdote posicionado, né, Léo? Vale a pena lembrar que a Rebeca, né, que veio lá, né, o irmão era Labão, nem tão crente era assim, mas quando ela tem um contato com Isaac,
ela também é ouvida por Deus, que se você vai ler em Gênesis, que quando ela estava grávida, que os filhos começam a mover dentro da barriga, A brigar, né? ela Dentro do ora, ventre. ela ora para Deus e Deus ouve ela também. Ou seja, uma mulher com comunhão com Deus, que aprendeu com o marido também com comunhão com Deus, e dá para ver aí, né, um alinhamento de propósito, né? Sim. Então, Deus ouviu a oração dos dois, né? Então, para ir até o fim, né? O casal tá ligadinho, conte com Deus quando vocês não podem resolver. A gente vê, Léo, é possível pessoas se casarem sem servir a Deus e até o fim? Já vi, mas as pessoas seguem princípios, sem querer, seguem princípios de Deus, né? Mas você quer a receita, né? É contar com Deus. É o cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Isaac e Rebeca é esse símbolo aí. Veio apresentar os defeitos, apresentou problema de saúde, eles não podiam resolver, levar até Deus. Então, essa é o grande X da questão para ir até o fim. É por isso que Jesus nos chama como igreja, pede para a gente perseverar até o fim, mas ele fala o quê? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Saiba que você casou, você já deu sim, você está tendo problema no casamento, saiba que você pode contar com um que está aí para te ajudar. Não esqueça desse terceiro personagem que está entre vocês dois. Ore a Deus. Aleluia. Aleluia. E vocês vão até o fim. Aquilo que nós não podemos resolver, o autor do casamento, que é Deus, ele pode resolver. Então, leve as causas ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma época que nós estamos levando os nossos problemas para pessoas e para situações que não pode resolver. Eu conversava com o Priscila aqui antes, essa questão do orar. O Isaac orou insistentemente, diferente de outro personagem da Bíblia que você vai encontrar, não que a gente esteja falando mal, mas o Eucana, ele ia lá apresentar o sacrifício, mas quem precisou orar foi Ana, né? E ela foi tida como bêbada ali pelo sacerdote. E Eucana, qual a dica? Que ele não era um cara que pedia ali, era a dica é que ele falou assim: Ana, eu sou melhor do que 10 filhos, tipo assim, não precisa de filho não. Isaac foi o contrário. Isaac, peraí, não tem filho, mas vão ter. Você vai ter. Eu vou orar para você ter. Você vai satisfazer o desejo do teu coração, porque eu vou pedir para Deus. Ó. Então essa é bom estar com uma pessoa que tem esse Deus, né, para ir até o fim. Vamos lá? No capítulo 27 acontece uma questão que eles chegam num local e o rei dos filisteus, Isaac pede para ficar por ali e eles permitem. E ele diz para Rebeca: olha, diga que você é minha irmã, porque você é muito formosa. Eles vão querer me matar para ficar com você. Eu acho interessante isso aí, uma pregação do Luciano Subirá, que ele fala que naquela época os camaradas eram ímpios, os filisteus, mas eles preferiam matar alguém do que adulterar com alguém. Ó. Tipo assim, vou pegar a mulher ali, né, o cara está vindo de fora, vou pegar ela e vou ter uma relação com ela. Um adultériozinho. Não, eles preferiam matar o camarada do que adulterar, né? Isso vale só um parênteses aqui. Mas o que eu quero tirar aqui foi que o próprio Isaac, o texto você vai ler: pois dizia Isaac, você é muito formosa, vão querer. Fala de elogios. Um casamento para ir até o fim, ele precisa ter elogios. Eu confesso que eu sou péssimo nessa área, né, Priscila? Elogio, quando eu elogio Priscila, ela pensa: meu Deus, hoje Jesus está voltando, é agora. Eu vou morrer. Mais o elogio do tipo: gostei muito do que você fez, poxa, que legal esse lanche que você fez para mim, obrigado pelo lanche, a gente sai de casa, inclusive. Elogios, ele elogia ela: você é muito formosa. E o seu cônjuge precisa de é o único elogio que a gente pode aceitar e guardar no coração, né? Porque a gente acha também, um mito de que só as mulheres precisam de elogio, né? Só as mulheres gostam de elogio.
Mas, na grande verdade, os homens também precisam ser elogiados. Sim, sim. Né? Elogie se qualquer coisa. Se ele. Uma lâmpada está ali 3 meses queimada, troca ali. Quando ele fizer assim na lâmpada. Que isso, você troca uma lâmpada como ninguém. Elogia. Só dê uma volta na lâmpada. Você, nosso Deus, você que fez isso? Elogia. Seja o fã número 1 do seu cônjuge, ou a fã número 1 do seu cônjuge. Né? A grande questão é que nós precisamos entender que depois que eu me casei com o Léo, o único elogio que eu vou poder trazer para dentro do meu coração é o elogio que ele fizer. Né? Por exemplo, qualquer outro elogio, não é que é proibido outra pessoa me elogiar, né, Léo? Mas a gente tem que, né, ter mais cuidado, se for muito, dar um corte, né? Porque a gente não pode, é um terreno muito arriscado. Então, não é que, meu Deus, ninguém nunca mais vai poder me elogiar depois que eu casei. Não é isso, mas é um terreno mais delicado, né? Então, assim, o elogio em relação à minha beleza, o que eu vou poder acatar e trazer para o meu coração é o elogio que Léo for fazer. E, na grande verdade, irmãos, nós vamos nos acostumando no decorrer dos anos com aquela pessoa. Nossa, eu achei tão bonito, eu até falei com o Léo e fiquei muito emocionada na hora. Quero aqui enaltecer, né, o pastor Ebeneze, a sua esposa Delma, né, lá do Rio de Janeiro. Na última ministração, quando nós encerramos, né, Léo, eles vieram orar por nós, já estava terminando o retiro. 48 anos de casado. E eles têm 48 anos de casado. E eu vi aquele homem se emocionar ao falar da sua esposa, né, irmã Delma. Ele falou, olha, eu ainda amo esta mulher. Né? Eu amo a minha esposa. E ele diz que quando olha para ela, 48 anos depois, ele vê aquela mesma jovenzinha. Ele até usou esse termo, novinha, bonitinha, né? Tava ali vestidinha de noiva. Ele falou que quando olha para ela, ele ainda vê aquela mesma menina. E é claro, eu até falei com o Léo, né? Eu fiz 44 anos ontem. Léo está caminhando para fazer 50. E é algo impressionante a questão do relacionamento. Quando a gente pega uma foto atual e compara, né, Léo, com a anterior, a gente consegue ver os efeitos do tempo em nós. Mas na minha convivência com o Léo... Nós melhoramos, né, Priscila? Eu acho. A Bíblia diz que coração alegre formoseia o rosto. Dá uma olhada nessa figura que está do teu lado aí. Eu acho que Léo me melhorou. Estou bem melhor. Eu lembrei de uma coisa que a irmã Adelma, né, essa senhora, que foi, ela falou no meu ouvido assim, meu filho, seja você, não mude o seu jeito de ministrar. Porque às vezes eu vou ministrar... Eles são muito sábios. Eu costumo brincar um pouco. E eu recebo muita crítica sobre isso. Você tem que parar de brincar. E você vai pregar e tem brincadeira que não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, mas é difícil demais não ser eu. Mas enfim, gente. Beijão, tá, irmã Delma? Eu recebi o conselho, sim, tá bom? Eles até nos aconselharam, que eu guardo no meu coração, e falaram assim, olha, nunca mudem. Nunca perca a essência de vocês. Foi o conselho que ela me deu ao pé do ouvido. Ela nunca mudem. Nunca percam a essência de vocês. Então, casamento, Léo às vezes fica desconfiado, porque como ele tem dificuldade em verbalizar, eu já tenho muita facilidade, né? Então, eu gosto muito de elogiar as potencialidades do Léo. E nós, como marido e mulher, não podemos perder, Léo, a admiração pelo outro. Sim, porque essa admiração vai alimentar o amor. Né? A gente não consegue amar alguém que a gente sente pena. Sim. O amor que Deus transmite para a igreja, ele vê as belezas. Ele fala, quem é essa que vem brilhante como o sol, formosa como a lua, formidável como um exército de bandeira? Deus, ele transmite, ele elogia a noiva dele. Léo, né? Deus tem as 5 linguagens do amor, né, Léo? Sim, legal. Deus tem. Priscila, outra questão aqui, que aí o
o Isaac fala para Rebeca, ó, fala que é minha irmã. Só que acontece o quê? O rei dos filisteus, o Abimeleque, um dia vai olhar pela janela, olhou lá longe, o que ele flagra? O Isaac acariciando a Rebeca. Ele, pô, miserável, é a mulher dele. Provavelmente era um indício assim forte de um tipo de carícia muito específico, que ele reconheceu que era marido e mulher, não era irmão. Não tinha nem pensado nisso, carícia específico. Mas então, ele estava provavelmente era algo que denotava na cara que não era irmão e irmã, né? Talvez estavam bem. Acho que ele olhou lá, viu o Isaac dando um tapa na bunda, igual o marido, pá, né? Então, fala de carícia. E uma coisa interessante, eles já tinham 25 anos de casado. Depois de 25 anos, lá estava o Isaac bem assim, ó. Ele ainda não deu para ouvir, né? O Abimeleque não deu para ouvir o que ele falava. Mas ele estava ali, ó. É hoje. Aquela carícia. Carícias não sexuais também é importante. A pessoa que está ali, ó, carícia às vezes não é aquela coisa para sexo depois, não. É aquela coisa de estar no sofá e a pessoa está ali, ó, no bracinho, né? Uhum. É pessoa que anda de mão dada, né? E por aí vai. Ou seja, não perca esse contato aqui, ó. As pessoas, depois de um tempo, não andam mais de mão dada. Um na frente, não outro andam, abraçam, não se beijam. Tem gente que nem senta mais junto, né? E na igreja? Na igreja, claro que nós somos assembleianos, né? Então a gente sabe que obreiro, até que a nossa igreja nem tanto, né, Léo? Nossa igreja ainda consegue se sentar junto. Local, né? Mas às vezes é um diácono, tem que estar em posição, às vezes tem a Assembleia de Deus que ainda, né, é os obreiros no altar. Mas estou falando em questão corriqueira. Já não tem mais, tem gente que não tem mais prazer nem de passear junto. Verdade. Vai, um passeia sozinho, não quer nem saber se o outro quer ir, não convida o outro. Perdeu o carinho, né? Perdeu o prazer de estar junto. E para chegar até o fim, querido, a gente não pode perder algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo que eu e Léo recebemos um grande presente, e eu particularmente, esse final de semana, de estar em Cabo Frio, claro que foi bem intenso, né, Léo? Porque quando a gente vai com foco de ministrar, a gente não tem como relaxar, né, Léo? Porque a gente fica ali focado nas ministrações que serão feitas. Então, a gente não teve como conhecer Cabo Frio, porque a gente estava focado e organizando bem aquilo que seria ministrado. Mas foi tão bom viajarmos juntos, né? Eu estava até brincando com a nossa filha Isabelle. Falei, Bebel, você sabia que eu levei o carro na estrada? Eu dirijo, irmãos, mas estrada, em geral, é só o Léo. Geralmente, eu não pego o carro na estrada. E eu perguntei para ele se ele queria que eu levasse um trecho, porque estava de dia. De noite, eu não pego jamais. Falei, Léo, está de dia. Você quer que eu conduza o carro para você relaxar um pouquinho? Que era um pós-almoço, né, Léo, que nós viemos. E eu vi que Léo chegou a cochilar um pouquinho do meu lado. Só que ele estava bem cochilando, acho que uns 10 minutinhos. Eu até fiquei com dó, falei, se eu soubesse que ele ia acordar, eu nem teria cortado. E eu nem cortei, né, que ele mandou eu voltar. Tem hora que eu fui acelerar para cortar um caminhão. Aí o carro fez, dá aquele impulso. Eu abri o olho assim. Só vi um caminhão vindo lá do contrário. Não vai dar não, cara. Léo, volta. Léo, acho que dava. Ele jura que não dava. Aí ele não dormiu mais. Aí ele ficou lá ligado. Eu fiquei morrendo de pena. Eu falei, se eu soubesse, eu nem teria... Mas assim, foi muito bom esse tempo com ele, de pegar a estrada, de conversarmos, de rirmos, de ter um momento só nosso. Então, para ir até o fim, né, às vezes os filhos chegam, nós amamos nossos filhos, mas nós precisamos entender que para eles estarem bem, nós como casal temos que estar bem. Então, não perca esse prazer. Léo até falou uma coisa hoje, e é verdade, falou, Priscila, caso Deus me levasse hoje, eu acho que você ia sentir muita falta da convivência comigo. E é uma grande verdade,
Por quê? A gente não pode perder esse prazer de estar junto, de curtir a companhia um do outro e ter atos de amor, atos de bondade, né? Atos de carinho. Sim. Isso não pode ser perdido. Eu separei aqui para dar um fechamento, 2 versículos que é para a gente, tudo que a gente começar a fazer, né? Tem coisas, não só casamento, as pessoas têm mania de começar as coisas e não fazer. Tem cidades do Brasil que a gente vai, que você olha, tá lá um morro cheio de casas. 80% das casas não estão rebocadas, que a gente chama reboco, São né? obras inacabadas. O cara botou só a lajota, mas no em São Paulo acho que é embolso que fala. Reboco, aqui é reboco. Tudo casa sem rebocar, parecendo a lajota, ou seja, começa uma coisa e não termina. Pessoa começa uma faculdade, não termina. Hoje eu conheci uma pessoa, o pai pagou lá 3 anos e meio de medicina, e desistiu. Vou fazer Meu outro. Deus. Ainda bem que é uma pessoa bastada, tem um certo dinheiro. 3 anos e meio, não quero mais. Desistiu. Faltava só 1 ano e meio, ou 2 anos e meio, né? Ué, pelo menos conclui esse, né? As pessoas não estão indo até o fim nas coisas. Não sei se é a geração fast food, que é tudo muito rápido, vem rápido, vai rápido. E eu quero dar um conselho aqui. Paulo, ele escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, ele vai dizer assim: quanto a mim, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Primeira coisa, para ir até o fim, você vê que ele tinha um alvo. O alvo, nossas vezes, o nosso alvo é mostrar um padrão para os nossos filhos de o que é um casamento. Porque o nosso alvo é chegar lá no céu, todo mundo de mão dada. Está aqui, Senhor, que o Senhor me entregou, meus filhos estão aqui, creio na tua presença, está todo mundo aqui. Esse é o alvo, né? Tem casal que, meu Deus do céu, né? Então, você tem que ter um alvo. Quando Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tem coisa que acontece na vida do casal, meu jovem, precisa esquecer já. Perdoou? Ok. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Renan de Mello fala uma coisa muito interessante, pastor Renan de Mello, que ele fala assim que nós temos que ter um retrovisor, que às vezes dá uma olhadinha no passado, para a gente olhar e não errar mais, mas o que tem na nossa frente é um para-brisa. Maior que o retrovisor. Maior que o retrovisor. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as questões diante de mim. Então, o casal ele tem que avançar. Não se conforma com um casamento xoxo, né? Um casamento sem vida, um casamento sem sabor, que é outra pregação, aquela do vinho, outra né? pregação. Então, não se conforma, avança para melhorar como casal, como pai, como marido, como esposa, avança. Porque sabe por quê? Porque tem um prêmio, né? Eu acho lindo, Priscila, achei tão bonito que o Isaac e a Rebeca foram enterrados na mesma sepultura. Tipo assim, os filhos, não podemos deixar, eles eram tão bonitos juntos que até na hora da morte eles vão sair juntinhos na hora de ir para o céu, né? Então, vocês vão ter um prêmio. O prêmio é você depois olhar os filhos e falar, eu quero casamento igual dos meus pais. É um prêmio que você vai receber. O prêmio não é como as pessoas ficam ao final da vida, aí resolve tá lá, um para cá, outro para lá, solitário. Não, o prêmio é envelhecer junto, tá ali, companheiro. Tá lá os velhos dando um remédio um para o outro. Meu velho, leite quente, aleluia. Tá lá o prêmio, vocês estão juntos, vocês vão segurar netos nos braços. Um dos casais que nos abraçaram lá, uma mulher falou assim, uma esposa, né? Falou assim para mim, olha, a minha expectativa para você e o Léo é que vocês fiquem velhinhos, ministrando a outros casais. Já estão nesse caminho, eu quero dizer. O Botox vai rolar bonito. Eu né? amei essa profecia. Eu falei, nossa, eu amei tanto essa profecia, eu a abraço. E eu almejo. Cuidado de de ficar aqueles velhos enjoados, né? Velho que fica enjoado. Velho, né? ele vai envelhecendo, vai ficando enjoadinho. Meu Deus do céu, mas amém. Esquece essa parte. Pula. Pula essa parte.
E outro versículo que eu gostaria de falar aqui está em Hebreus 12, que ele vai falar o seguinte: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Casamento para ir até o fim, deixar embaraço. E meu irmão, você deu sim para uma pessoa, deixa os embaraços dessa vida, deixa o pecado que está te rodeando, porque tiver pecado, tiver embaraço, ele vai te segurar, meu irmão. Não, 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 não. E corramos, quer dizer que casamento tem um ritmo. Casamento tem ritmo, ritmo na vida sexual, ritmo na vida do dia a dia. Né? Eu preciso de uma correria terrível, né, Priscila? Meu Deus, mas é por isso que Deus intenso, uniu assim. É. Né? Você não tem noção porque é a correria da nossa vida. Hoje ligou um amigo meu e falou assim: vou fazer um churrasco. E a gente quer comer um churrasco. Vou fazer um churrasco. A gente eu ama olhei e falei churrasco. assim: tem uma possibilidade, Bruno, daqui 15 dias. Aí eu falei: nós vamos estar em outro estado daqui uns dias, não sei aonde, no outro dia. Então, enfim, é um ritmo. Tem a igreja local. Entenda o ritmo do teu casamento, né? Entenda o ritmo que você tem que frear às vezes por causa dos filhos. Sim. Entenda o ritmo da casa. Entenda, o casamento tem um ritmo, gente. Até para a gente estar aqui hoje, para gravar esse programa, o tanto que a gente correu para estar aqui. Meu Deus do céu. Tanto que a gente não tinha com quem deixar os nossos filhos. E eles estão ali na antessala do estúdio, nos aguardando esperar para irmos para casa. Então, assim, foi uma correria intensa, né, Léo? E quando fala assim, gente, está terminando, tá, irmão? Corramos com perseverança. Com perseverança. É diferente. Tem gente que não persevera. Perseverança fala de paciência, né? Tem um versículo em Hebreus, capítulo 10, verso 36, diz que, pois necessitais de paciência, para que depois de haverdes... Me fugiu o versículo aqui. Haverdes... possais alcançar a promessa. Alguma coisa nesse sentido, confere aí na sua Bíblia, Hebreus 10, 36. Necessitais de paciência. Poxa. Vamos ver. Vamos abrir. E abre aí. Vamos ver se está na mesma tradução. Hebreus 10, 36. Perseverança. Meu irmão, tem gente, qualquer coisinha hoje... Um camarada chegou para mim, 3 meses de casado. Posso ler? 1 ano de casado. Pode ler. Diz assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E alguma tradução, tá vendo? Perseverança e paciência é a mesma. Casamento precisa de paciência. Casamento precisa de perseverança. Como eu falando aqui, o camarada chegou para mim, não tinha nem 1 ano de casado, falou assim: já vou separar. Rapaz, era para estar em lua de mel ainda. Porque tem defeito aqui, defeito... meu irmão, você está na época de adaptação. Tem que ter perseverança, meu irmão. Você tem que ter paciência. E as pessoas acham que vão trocar de parceiro e vai achar um que não tem defeito, você só vai trocar de problema. E talvez o problema do outro vai ser maior do que o problema do anterior que você tinha. Não há pessoas sem defeito. As pessoas, elas costumam, né, Léo, achar que porque prega, porque é usado por Deus, né? Tudo tem defeito. Segura essa televisão da CCE, lembra da CCE? Tudo dá defeito, gente. E tudo tem defeito. Então você tem que ter paciência com as pessoas. As pessoas melhoram, sabia? Melhoram com a ação de Deus, né? Deus vai trabalhando, vai melhorar essa pessoa. Tem paciência, né? Não estou aguentando mais, pastor. Você para. Paciência, persevera, né? Persevera. Aí o texto vai dizer: corramos com perseverança para a carreira que está proposta. De novo, fala do alvo. Tem uma carreira proposta. É como se fosse uma profissão. Casamento. Sabe aquela pessoa que você fala assim: poxa, a pessoa é bem sucedida na profissão dela. E todo mundo olha aquilo bem sucedida, seja um bancário, seja um advogado, mas é bem sucedido. E é alguém olhar para o casamento de vocês: casamento bem sucedido. Seus filhos olhar: casamento bem sucedido. Tem uma carreira proposta, meu irmão. Deus não uniu vocês à toa, não. Então tem um pouco de perseverança aí. Deus tem uma carreira proposta. Talvez vocês vão vencer uma fase difícil no seu casamento para poder edificar uma pessoa lá na frente que vai estar com o casamento na mesma situação.
né? Às vezes nós relatamos no encontros de casais as nossas diferenças. Até os irmãos desse último retiro vieram conversar com a gente e eles perceberam como nós somos diferentes. Sim, então a gente teve Somos que... muito diferentes. E como que Deus uniu essas diferenças para um propósito maior. Porque nós entendemos que as nossas diferenças não são para nos dividir, mas para nos completar. Então, assim, os irmãos falaram, nossa, como vocês são diferentes. Porque na palestra a gente está mais perto, nossas características evidenciam. Então, eles puderam de perto, né? Porque muitos nos acompanham pela TV IBMS já. Então, não dá para perceber. Mas ali conosco viram como nós somos diferentes. Sim, e eles riam, como vocês são diferentes. E como que Deus os usa tanto, sendo tão diferentes. E por fim, para você ir até o fim, é o que diz o texto, né? Para a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus. Casamento tem que ter Jesus, tem que estar com os olhos nele. Tem hora que não é olhar para o defeito, é olhar para Jesus. Ó Jesus, eu estou segurando essa aliança aqui que eu fiz com esse homem, porque eu tenho uma aliança contigo, né? Superar olhando para Jesus, porque é igual aquela situação que Pedro pediu para andar sobre as águas, e Jesus falou, vem. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas foi ele tirar os olhos de Jesus. E olhar as circunstâncias, o vento contrário. Igual aquela pessoa que entra para a igreja e está seguindo de paixão por Jesus. Aí aquela paixão inicial vai diminuindo. Aí ele começa a olhar o quê? O defeito do povo. Aí você encontra ele desviado. Ah, não, fulano de tal, o pastor fez isso, não sei quem fez isso. Sabe por quê? Desviou o olhar de Jesus. Quando você desviar o olhar de Jesus, seu casamento naufraga. Então, é hora de ter um foco em Cristo para ir até o fim. Tem que ter Jesus no final. Vamos encerrar, Priscila? Vamos encerrar. Foi um prazer estar com vocês, viu? Então, fica esse tema. Depois do sim, até o fim. Amém? E não serve outra coisa. Depois do sim, até o fim. E que o nome de Jesus seja glorificado através da sua família e através do seu casamento. Que o seu lar carregue tanta honra que a sua descendência deseje, né, um casamento como o de vocês. Que o lar de vocês seja instrumento de cura para outras famílias e para outros casais. Amém, Léo? É sempre maravilhoso te receber. É sempre maravilhoso ter você aqui comigo. Vou inventar mais programas em Love para você estar aqui, né? Léo sempre traz ensinamentos muito profundos. Eu falo que eu só estou aqui para dar o pitaco nas revelações que Deus transmite ao coração dele. E para encerrar, né, não podemos encerrar sem falar os nossos alôs. Deixa eu abrir aqui nos nossos alôs. Espera aí, aqui. E esses alôs se referem ao programa que nós gravamos, a importância da prática de exercícios físicos, que nós recebemos aqui, né, um personal trainer, também graduado em educação física, mestre, né, em educação física, o Everton Rufo. E nós vamos ler alguns alôs que nós recebemos. E o primeiro alô vai para Leilane Bugar. Ela escreve de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Paz Missionária, muito bacana a iniciativa em abordar a necessidade de cuidarmos também do corpo e não só da área espiritual. Tenho praticado exercícios há alguns anos e tem me feito muito bem. Leilane, estava conversando com o Léo no carro, né, Léo? Estava vindo para cá. Eu falei, Léo, a gente ir para o ano 2024... certeiro, nós precisamos colocar. Voltou? Estamos só no levantamento de garfo. Tá, nós estamos só no levantamento de garfo. E a gente estava conversando, porque a gente já sente no corpo, né, Léo?
o peso do tempo, o próprio desgaste que as atividades traz. E a gente estava conversando no carro, a gente não pode virar o ano sem tomar essa decisão da prática de exercício físico. E também, tá, Leilane? Estou mudando aí todo o meu conceito e a minha visão. Um abraço também para Monique Pereira Vargas. Ela me escreve de São Cristóvão, Rio de Janeiro. A paz, gostei da abordagem descontraída e leve em tratar esse assunto que em muitas igrejas é até desestimulado por ignorância. Vocês estão de parabéns em abrir os olhos do povo crente. Aleluia! Eita glória! Monique, eu gostei do seu aleluia. Isso mesmo, estamos aqui para conscientizar, né? A gente não pode demonizar aquilo que pode ser usado, sim, como uma ferramenta de Deus para nos trazer saúde. Um abraço também para Rui Costa Barros, ele me escreve de Virgínia, Estados Unidos. Graça e paz, show o programa, é isso aí. Bora malhar, povo de Deus, show preguiça. Isso mesmo, Rui, show preguiça, as preguicite aguda. Que Deus venha trazer libertação, aleluia. Um abraço também para Juliana Norberto Braga, ela me escreve de Anápolis, Goiás. Paz e bem, eu já estou nessa vibe tem tempo, indo à academia todos os dias pela manhã e mudou a minha saúde e ânimo. Vamos deixar de religiosidade, cuidar da mente, corpo e espírito. Seja saudável em todas as áreas, meu irmão. É isso aí, Juliana. Bora ter saúde. Fabiana Nunes Silva, um abração para você. Ela me escreve de Aracaju, Sergipe. A paz, pastora. Este programa foi o que faltava para eu tomar vergonha, eu e Léo também, e iniciar meus exercícios que antes ficavam só no discurso. Amanhã começo. Me matriculei e já estou malhando. Agora é para valer. Eita, meu povo, agora é para valer. Não é? O Everton viu as mensagens, ficou muito feliz e agradecido, viu? Agradecemos a vocês que estão ligados aqui conosco toda semana. Obrigada por cada alô, por cada e-mail, como eu sempre digo. É a única forma de eu saber o que Deus está promovendo aí no seu coração, além dessas câmeras que estão diante de mim. Volto a repetir, se você acredita que a TV IBMS é uma voz, né, uma voz de Deus para esse tempo, inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Talvez você não tenha condições de ir para a rua evangelizar, entregar panfleto, né, Léo? Talvez você não tenha esse tempo, talvez você não tenha essa oportunidade, mas agora, virtualmente, você pode ser um grande evangelista, encaminhando para o maior número de pessoas que você puder. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham pelo presente da sua companhia. Amém? Agora feche seus olhos, vamos estar orando por você e já estaremos encerrando esse programa Interação Gospel in Love. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença. Pai, eu quero Te agradecer pelo presente que o Senhor me dá, de ter o Léo aqui ao meu lado, Pai, tantas vezes, para edificar a tantas famílias e a tantos lares. Pai, esse homem valente e valoroso que o Senhor colocou ao meu lado, e a gente sempre conversa que nós não temos dúvida, que o Senhor nos uniu para um propósito maior. Pai, eu quero Te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou no coração do Léo. E que essa verdade que nós carregamos em nossas camisas se torne uma realidade, uma verdade na vida de muitos casais e de muitas famílias que estão nos assistindo. Pai, em uma sociedade onde o divórcio já se tornou uma opção, porque para nós que servimos a Ti, o divórcio deveria ser uma saída de emergência.
e não, Pai, já uma opção. Pai querido, mas numa sociedade em que o divórcio, as pessoas já vão para o altar, carregando embaixo do braço o divórcio como uma opção. Nós estamos aqui como a tua igreja, dizendo, meu Senhor, que estamos aliançados em ti e comprometidos com o sucesso da nossa família e do nosso casamento. Pai querido, Pai amado, que essa seja a verdade declarada na sociedade brasileira, que depois do sim, Pai, só será até o fim. Como o Senhor disse, Pai, o que o Senhor uniu, que não separe o homem. Pai querido, que sejamos fiéis a esta aliança até que a morte nos separe. Que haja um comprometimento mútuo, um esforço mútuo em fazer o lar dar certo, o casamento dar certo. E assim, Senhor, teremos uma descendência saudável, filhos emocionalmente saudáveis. Senhor, colocamos as famílias diante de ti. Pai, a tua palavra foi pregada e ela é poderosa para ir na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Pai, onde nós não conseguimos ir, a tua palavra consegue ir. Pai, aquilo que nós não conseguimos resolver, o Senhor pode resolver. Pai, toca agora nesse marido, toca agora nessa esposa, que eles entendam, Pai, que a solução para o problema deles está em ti. Pai, que eles tragam a tua presença para dentro desse casamento, para dentro dessa família, e que seu nome seja glorificado, Pai, nas famílias brasileiras. Pai querido, Pai amado, eu te louvo por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo programa, Interação Gospel. E por que não dizer, até o próximo programa, Interação Gospel in Love. Aleluia!